Um único grito desapareceu dentro do labirinto de rubis, deixando apenas perguntas sem resposta. Bem-vindos ao Silent Thread. Eu sou Harrow, seu anfitrião. Compartilhem suas opiniões nos comentários. Digam-me de onde estão assistindo. Ouvir vocês sempre enriquece esta jornada. Agora, a história começa. Na noite de gala de inverno, anual de Lady Corinne Ashcombe, os grandes salões de casa Rutherford da casa resplandecia em luz. Centenas de velas cintilavam em lustres de cristal, lançando reflexos rubi sobre o piso de mármore. A casa antiga, aristocrática e ostentosa, em sua riqueza, fora construída com um excesso de mármore vermelho que levara algum brincalhão a lhe dar um apelido, o Labirinto de Rubi. Mas esta noite, o apelido ganhou um tom muito mais sinistro. Em meio às risadas dos convidados da nobreza, ao sussurro dos vestidos de seda e ao tilintar suave dos copos de cristal, um grito cortou a festa agudo, inconfundível e totalmente fora de lugar. Ecoou pelas paredes de veios carmesins, interrompendo dançarinos no meio de seus giros e congelando conversas em silêncio. Um lacaio deixou cair a bandeja. Alguém deu um suspiro de espanto. Outro desmaiou. Então a própria Lady Ashcombe, alta, elegante, seus diamantes cintilando com altiva indignação, apareceu no topo da imponente escadaria, branca como a lua. Na estufa, disse ela ofegante. Ele, alguém, meu Deus, alguém morreu. Os convidados, como um bando de pássaros assustados, correram em direção às portas do jardim de inverno, mas hesitaram, cada um relutante, em ser o primeiro a cruzar a soleira. O jardim de inverno era uma estrutura de vidro reluzente anexa à ala leste, repleta de orquídeas raras, samambaias imponentes e, principalmente, uma magnífica fonte de vidro rubi encomendado pelo falecido marido de Lady Ashcombe. Esta noite, a fonte estava manchada com um vermelho muito mais escuro. Em sua base jazia Sr. Benedict Hale, financista, filantropo e o indiscutível convidado de honra. Seu cachecol branco de noite estava grotescamente enrolado em volta do pescoço. Uma de suas mãos enluvadas estendia-se em direção ao teto de vidro, como se implorasse por uma resposta que jamais viria. A água rubi continuava a gotejar suavemente atrás dele, seu murmúrio delicado em desacordo com o horror diante deles. O inspetor Graves, da polícia de Hampshire, ajoelhou-se ao lado do corpo, com seu bigode austero tremendo de irritação. Nenhum sinal de luta, murmurou ele. Nenhum hematoma além das marcas no pescoço. Quem fez isso sabia o que estava fazendo. E quanto ao lenço? Perguntou Lady Ashcombe, com a voz fraca. Parece apertado, como se estivesse sendo usado por trás. Graves grunhiu. Sim, um trabalho limpo, limpo demais. Vários convidados trocaram olhares. Entre eles estavam Senhorita Lydia Vale, a secretária de Sir Benedict, jovem, serena, mas tremendo ligeiramente enquanto apertava o caderno. Lord Adrian Ashcombe, o enteado de Lady Corinne bonito, distante, com uma calma comedida que parecia forçada. Sra. Maud Whitcombe, majestosa em suas peles e arrogância, que afirmava em voz alta que ela sabia algo assim aconteceria. Capitão Lionel Harrow, amigo de guerra de Sir Benedict, cujo maxilar se contraiu enquanto olhava para o corpo com olhos assombrados. Dr. Ernest Bly, um médico de certa reputação, embora rumores sussurrassem sobre escândalos em seu passado, e muitos outros, todos vestidos com trajes finos e escondendo seu desconforto por trás do cetim e da etiqueta. O inspetor Graves levantou-se e pigarreou. Ninguém sai daqui até que isso esteja resolvido. Um de vocês foi o último a ver Sir Benedict vivo. Mas quem? Alguém sussurrou. Uma pergunta que, de fato, ninguém conseguiu responder. Pelo menos, não para ser sincero. Naquele exato momento, quando o pânico ameaçava se instalar, um lacaio correu para o corredor. Senhor inspetor, há um cavalheiro à porta. Ele insiste em entrar. Graves franziu a testa. Você disse a ele que este é um evento privado e agora uma cena de crime? Sim, senhor. O lacaio engoliu em seco.
mas ele mostrou um cartão e diz que Lady Ashcombe o convidou. O inspetor pegou o cartão e leu. Sua irritação diminuiu. Ah, ele! Uma onda de curiosidade percorreu a multidão. O lacaio deu um passo para o lado e um homem compacto e impecavelmente vestido entrou no corredor do jardim de inverno. Usava um sobretudo escuro de corte fino, uma gravata com nó perfeito, sapatos de verniz lustrados à perfeição e, o mais notável de tudo, um bigode magnífico, curvado com uma simetria que só poderia ter sido alcançada por devoção, e não por vaidade. Ele observou os rostos ansiosos, as pétalas espalhadas pelo chão, o corpo aos pés da fonte rubi. Então ele acenou com a cabeça educadamente. Senhoras e senhores, eu sou Hercule Poirot. Lady Ashcombe recostou-se de alívio. Oh, graças a Deus, Monsieur Poirot, exclamou ela. Eu não esperava que o senhor chegasse antes de amanhã, mas o senhor recebeu minha mensagem. Poirot inclinou a cabeça. Mas é claro, quando uma senhora fala de ameaças, de inquietação em sua casa, de assuntos delicados, não demoro. Seu olhar vagou calmamente até o corpo. Embora eu confesse, acrescentou ele em voz baixa, não esperava chegar justamente quando o perigo se revelou. O inspetor Graves deu um passo à frente. Bem, Monsieur Poirot, o senhor tem um timing excelente. Um homem foi assassinado, e todas essas pessoas ilustres, ele gesticulou amplamente, tiveram a oportunidade, e muito provavelmente o motivo. Poirot juntou as mãos atrás das costas. Então, meu amigo, disse ele com perfeita serenidade, parece que minha chegada não foi nada intempestiva. Ele deu alguns passos em direção à fonte rubi, examinando a cena com olhar meticuloso. Ordem e método, murmurou ele. Sempre ordem e método. A multidão o observava com crescente tensão, pois quando Hercule Poirot examinava uma sala, nada permanecia oculto por muito tempo. Fim da sessão primeira. Você gostaria da sessão segundo, a reunião dos suspeitos? Enquanto o choque se instalava no jardim de inverno como uma fina geada, Poirot aproximou-se da fonte de vidro rubi, os olhos semicerrados, com aquela curiosa mistura de distanciamento e intuição aguçada que deixava até a alma mais reservada e inquieta. Os convidados observavam cada movimento seu, alguns com esperança, outros com pavor e alguns com toda a razão com medo. Ele inclinou-se ligeiramente, examinando o lenço branco retorcido que ainda estava enrolado no pescoço de Sir Benedict Hale, sem tocar, jamais tocando, apenas observando com uma precisão que beirava a reverência. O olhar de Poirot percorreu o lenço até os sapatos do morto, depois até a leve mancha de umidade no mármore perto de sua mão direita. Que estranho, murmurou ele. O inspetor Graves resmungou. O que há de estranho? Parece bastante simples. Alguém se aproximou sorrateiramente por trás dele, puxou o cachecol com força e o deixou aqui. Poirot endireitou-se, tirando uma partícula invisível da manga. Inspetor, em casos de assassinato, raramente há algo simples. É como uma tapeçaria delicada, não é? De longe simples, de perto, mil nós. Seus olhos brilharam levemente, e aqui os fios puxam em muitas direções. Lady Ashcombe estremeceu, apertando o chale contra os ombros. Monsieur Poirot, o senhor precisa nos ajudar. Sir Benedict era um querido amigo, tão querido que me confidenciou seus temores ontem mesmo. O inspetor virou-se bruscamente. Medo? Poirot ergueu um dedo delicadamente. Um momento, madame. Chegaremos lá. Mas primeiro, ele observou os convidados reunidos que se mostravam em diferentes graus de desconforto, alguns rígidos de medo, outros tentando bravamente manter a compostura e um ou dois torcendo desesperadamente para não serem notados. Poirot estalou a língua suavemente. Acho melhor, disse ele, reunirmos os suspeitos, ou melhor, aqueles que estiveram mais próximos de Sir Benedict esta noite. Devemos falar com ordem, com calma, com clareza. Um murmúrio fraco percorreu o grupo. O capitão Lionel Harrow deu um passo à frente, com rigidez. Isso é mesmo necessário? Sua voz era baixa, porém rouca,
como se a visão do corpo tivesse lhe arranhado a garganta. Precisamos ser interrogados agora? Poirot olhou para ele com delicadeza. Capitão, o assassinato não espera por um momento oportuno, e a cada instante que passa, a verdade corre o risco de se perder em meio à confusão. A senhorita Lydia Vale, com o caderno firmemente pressionado contra o peito, falou em seguida. Se o Sr. Poirot achar prudente, devemos cooperar plenamente. Ela tentou parecer calma, mas Poirot notou o tremor em sua voz, o jeito como seus olhos se voltaram para a fonte rubi, como se ela não quisesse acreditar totalmente no que via. O inspetor Graves assumiu o comando com um aceno brusco. Usaremos a sala de estar, é grande o suficiente para todos vocês. E com um gesto seco, começou a conduzir os convidados para fora do jardim de inverno. Monsieur Poirot, se não se importar, bien sûr. Poirot permitiu que o inspetor conduzisse os preparativos práticos, contentando-se em observar enquanto o grupo se organizava e se dirigia para a sala de estar. Ao saírem, Poirot parou por um instante, lançando mais uma olhada para trás, para o jardim de inverno. A água da fonte rubi gotejava suavemente, um contraponto inquietante à gélida quietude do ar. Algo naquela cena silenciosa o incomodava, algo sutil, algo errado, mas ainda não. O momento chegaria. A sala de estar da Rutherford House era tão suntuosa quanto o resto da propriedade. Cortinas de veludo, espelhos dourados e uma enorme tapeçaria dominando a parede do fundo. Os convidados se acomodavam desconfortavelmente nas poltronas ou permaneciam em grupos rígidos. O fogo crepitava na lareira, projetando longas sombras que tremeluziam sobre rostos pálidos e tensos. Poirot entrou por último, sentando-se perto da lareira. Ele encarou o grupo com uma autoridade serena. Meus amigos, começou ele, é necessário que compreendamos as últimas horas de Sir Benedict Hale. Cada um de vocês esteve aqui esta noite, não apenas como convidado de um grande evento, mas como indivíduo que compartilhava alguma ligação pessoal, profissional ou talvez de natureza mais delicada. Lord Adrian Ashcombe, encostado casualmente na lareira, ergueu uma sobrancelha. Parece um mau presságio. A verdade, Lord Ashcombe, muitas vezes é. Poirot juntou as mãos. Antes de prosseguirmos com as entrevistas, preciso perguntar: quem de vocês conversou com Sir Benedict pouco antes de sua morte? Um silêncio pairou na sala. Então, hesitante. Sim, conversei, disse a certa. Vale. Falamos pouco antes de ele sair para o jardim de inverno. Ele disse que precisava de um momento sozinho. Parecia preocupado, com problemas como... Ela hesitou, retraído, preocupado, como se algo o estivesse incomodando muito. Poirot assentiu com a cabeça e se virou para os outros. O capitão Harrow pigarreou. Eu também o vi, embora apenas brevemente. Ele disse que conversaríamos depois dos discursos, mas não deu mais detalhes. A Sra. Maud Whitcomb deu uma risada dramática. Ele me pareceu perfeitamente bem. Embora, acrescentou com um suspiro teatral, não se possa culpá-lo por estar estressado, dado o escândalo em sua empresa fiduciária. Poirot inclinou a cabeça. Ah, um escândalo? Está em todos os jornais, respondeu a Sra. Whitcomb. Investidores furiosos, rumores de falência, você sabe como é. Lord Ashcombe interveio com suavidade. Rumores, Sr. Whitcomb. Nada mais. Poirot observou a conversa com interesse. Monsieur le Seigneur Ashcombe, o senhor falou com Sir Benedict esta noite? Uma ou duas palavras passageiras. Nada de significativo. Mas Poirot percebeu o breve tensionamento no canto da boca dele, quase imperceptível, porém inequivocamente defensivo. O doutor. Bly deu um passo à frente em seguida. Sir Benedict pediu algum remédio mais cedo. Algo para os nervos, talvez. Eu lhe forneci um sedativo leve, nada prejudicial. Poirot olhou para ele atentamente. Você o viu pegar? Não. Ele guardou no bolso. E esse sedativo, doutor, pode ser perigoso quando combinado com álcool. O Dr. Bly se irritou. Certamente não na pequena dosagem que eu prescrevi. Poirot arquivou o comentário. Então Lady Ashcombe falou baixinho, com os olhos fixos no fogo.
Sir Benedict disse que queria me contar algo esta noite. Algo importante. Ele não teve a chance. Poirot a observou por um longo momento. Havia tristeza em seus olhos, mas também culpa. Ou seria medo? Senhora, disse ele suavemente, a senhora mencionou anteriormente que Sir Benedict confidenciou-lhe ontem os seus receios. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela engoliu em seco. Sim, ele acreditava que alguém aqui lhe desejava mal. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A expressão de Poirot permaneceu calma, quase insuportavelmente serena. E ele perguntou, quem poderia ser essa pessoa? Lady Ashcombe fechou os olhos por um instante. Não, ela sussurrou. Ele disse apenas que revelaria tudo esta noite. Poirot inspirou lentamente, deixando o silêncio preencher a sala. Então ele falou, sua voz calma, mas carregando o peso da certeza. Então, meus amigos, podemos supor algo. O assassino agiu rapidamente para impedir essa revelação. Todos os rostos se enrijeceram. Todas as respirações ficaram suspensas. Poirot aproximou-se do centro da sala. E agora, disse ele gentilmente, nós começamos. Um silêncio profundo pairou sobre a sala de estar. Aquele tipo de silêncio que pressiona as paredes e se infiltra nos cantos, forçando cada pessoa presente a confrontar a incômoda verdade de que ninguém era mero espectador. Poirot deixou o silêncio persistir tempo suficiente para que a inquietação se espalhasse visivelmente pela sala. Só então se moveu, caminhando lentamente diante dos convidados reunidos com passos calculados, como se atravessasse fios invisíveis de pensamento. O inspetor Graves estava de pé, rígido, perto da porta, braços cruzados, observando o grupo com a suspeita de um policial. Vamos começar os interrogatórios agora, declarou ele, mas Poirot levantou a mão delicadamente. Se me permite, inspetor, gostaria primeiro de observar um momento de interação natural. Ele se virou para os convidados. Quando as pessoas acreditam que o interrogatório formal é iminente, seus nervos ficam à flor da pele, suas defesas se quebram e a verdade ela pressiona, ela cutuca. Lady Ashcombe, que se afundou numa poltrona, apertou as mãos trêmulas. Monsieur Poirot, certamente o senhor não espera que fiquemos aqui sentadas sob escrutínio como criminosas. Madame, não espero nada, respondeu Poirot com uma reverência cortês. Apenas observo. E na observação, há muito a aprender. A senhorita Lydia Vale se remexeu desconfortavelmente, ajustando os óculos com um movimento controlado demais para ser natural. Se isso ajudar na investigação, então vamos prosseguir como você sugere. Mas quanto mais tempo ficarmos aqui em suspense, mais difícil ficará. O olhar de Poirot repousou sobre ela. De fato, o suspense, mademoiselle, é um espelho implacável. Lord Adrian Ashcombe soltou um suspiro pesado. Isso é um absurdo. Certamente Graves pode simplesmente nos interrogar um por um, determinar quem teve oportunidade, quem teve motivo. Oportunidade? Interrompeu a Sra. Whitcomb, erguendo o queixo dramaticamente. Todos tiveram oportunidade. A Rutherford House é um labirinto, especialmente perto da estufa. Qualquer um poderia ter escapado sem ser notado. Exceto você, talvez? A voz do Capitão Harrow cortou o ar com uma acusação silenciosa. Você nunca deixou de se colocar no centro das atenções. Difícil cometer um assassinato quando se insiste em ser visto o tempo todo. A Sra. Whitcomb se irritou. Como você ousa? Eu estava conversando com o embaixador e sua esposa durante toda a hora anterior antes da descoberta. E, no entanto, respondeu Harrow, você parece notavelmente bem informada sobre os assuntos de Sir Benedict para uma pessoa da alta sociedade. Ela abriu a boca para retrucar, mas Poirot deu um passo à frente, levantando a mão. Ora, não vamos cair em discussões mesquinhas. Capitão Harrow, a raiva revela algo talvez não culpa, mas uma emoção de outra natureza. E Sra. Whitcomb, a senhora protesta muito rápido. Nenhuma das duas coisas nos ajuda. Graves pigarreou irritado. Poirot, se você continuar me interrompendo, paciência, meu amigo. Observe. E, de fato, a atmosfera na sala mudou.
Aqueles que haviam permanecido em silêncio agora observavam as interações com atenção alerta, quase predatória. O Dr. Bly, que permanecera em silêncio perto da estante, ajustou os botões de punho com um movimento preciso. Estamos todos tensos, disse ele com voz suave. É natural, mas a racionalidade deve prevalecer. Sugiro que nos concentremos nos fatos. Sir Benedict foi estrangulado. Isso exige proximidade, força a menos que ele tenha sido pego de surpresa. Poirot virou a cabeça bruscamente. O médico fala, mas omite algo. Por que, Dr. Bly? O senhor presume a força do assassino? Um cachecol apertado por trás pode ser esticado até mesmo por alguém de constituição delicada se, por exemplo, a vítima confiasse o suficiente nessa pessoa para não resistir. Uma ondulação percorreu a sala minúscula, mas Poirot a viu. Alguém se enrijeceu ao ouvir aquelas palavras. Lady Ashcombe inclinou-se ligeiramente para a frente, o rosto empalidecendo. Monsieur Poirot, o senhor não acha? Certamente ninguém aqui teria estado perto o suficiente de Benedict para... Madame, disse Poirot gentilmente, já estabelecemos que Sir Benedict temia alguém nesta mesma casa. A confiança é uma moeda perigosa. Lord Ashcombe, franzindo a testa, afastou-se da lareira. Se ele temia alguém aqui, por que compareceria ao baile? Poirot virou-se para ele rapidamente. Ah, uma excelente pergunta. E uma que eu gostaria que você respondesse, Lord Ashcombe, já que parece conhecer os hábitos de Sir Benedict. Um lampejo cruzou o rosto de Adrian tão rápido e contido que o observador comum poderia tê-lo perdido, mas Poirot não. Eu só quis dizer que Benedict era cauteloso, disse Adrian friamente. Ele não gostava de correr riscos. Parece estranho que ele se colocasse abertamente entre aqueles em quem dizia desconfiar. Poirot assentiu lentamente. Exatamente. E, no entanto, ele o fez. É preciso perguntar, o que ele esperava conseguir estando aqui? Sua voz suavizou-se perigosamente. Ou quem ele veio confrontar? Os convidados trocaram olhares inquietos. Poirot deixou que o desconforto dele se dissipasse antes de se mover novamente, juntando levemente as mãos atrás das costas. Há algo mais, continuou ele. Sir Benedict foi ao jardim de inverno sozinho. Isso não foi coincidência. Algo o atraiu para lá. Alguém. A senhorita Vale engoliu em seco. Ele pediu para ficar a sós, senhor. Disse que queria refletir. Poirot se virou para ela, estudando cada mudança em sua expressão. E ele lhe contou o que perturbava esses pensamentos. Não, apenas que ele tinha uma decisão a tomar. Algo importante. O olhar de Poirot se intensificou. Decisões importantes, mademoiselle, muitas vezes envolvem segredos. E segredos, quando revelados, podem destruir fortunas e reputações. A Sra. Whitcomb soltou um som abafado ao ouvir isso, um som que revelava mais do que simples indignação. O capitão Harrow cerrou os punhos junto ao corpo. A postura calma do Dr. Bly vacilou por uma fração de segundo. E Lady Ashcombe, consciente ou inconscientemente, evitou completamente o contato visual. Poirot observava cada reação com a satisfação de um matemático que vê a forma de uma equação começar a surgir. Inspetor Graves, disse ele suavemente, creio que agora seja o momento para entrevistas particulares. Mas primeiro mais uma coisa. Graves cruzou os braços. O que é isso? Poirot caminhou até a janela, contemplando os jardins escuros, onde a cúpula de vidro da estufa brilhava fracamente ao luar. Quando entrei naquela estufa, notei algo incomum, algo fora do lugar, algo que me diz que os últimos momentos de Sir Benedict não foram tão simples quanto parecem. A sala prendeu a respiração. Mas, acrescentou Poirot com leveza, não vou revelar isso ainda. Um murmúrio surgiu. Graves lançou-lhe um olhar exasperado. Poirot sorriu levemente. Paciência, senhor. Uma pista parcialmente revelada é uma pista enfraquecida. Por ora, ele se voltou para o grupo. Falarei com cada um de vocês individualmente. E em suas palavras, seus silêncios, suas contradições, encontrarei a verdade. Ninguém se mexeu. Ninguém respirava.
Os olhos de Poirot percorreram a sala como o feixe de uma lanterna cortando a neblina. Porque o assassino, disse ele suavemente, está ouvindo com muita atenção. No instante em que Poirot anunciou que o assassino estava ouvindo, uma tensão quase palpável se instalou na sala, como se uma mão invisível tivesse aproximado as cortinas de veludo, até o fogo pareceu crepitar com mais cautela. O inspetor Graves, que preferia o confronto direto à esgrima psicológica, exalou bruscamente e fez um gesto seco em direção a uma porta lateral. Vamos usar o estudo, murmurou ele. Um de cada vez, sem exceções. Poirot assentiu com aprovação. Très bien. A intimidade do escritório irá favorecer a franqueza. Mas antes que Graves pudesse começar a orientar o grupo, Poirot deu um passo à frente novamente. No entanto, acrescentou ele suavemente, eu escolherei a ordem. Isso provocou uma onda de surpresa. O olhar de Poirot percorreu a sala como um holofote, detendo-se por um instante em cada rosto tenso antes de se fixar em Miss Lydia Vale. Mademoiselle Vale, disse ele gentilmente. Fale comigo primeiro. Ela piscou assustada. Eu? Mas... Certamente outros conheciam Sir Benedict muito melhor. Exatamente por isso que escolhi você, respondeu Poirot, oferecendo o braço num gesto antiquado. Você o observou atentamente, mas com o olhar imparcial de quem serve. Você viu as falhas que outros não viram. Suas bochechas coraram levemente, mas ela se levantou e o seguiu, com passos cuidadosos e reservados. Graves juntou-se a eles, resmungando baixinho, e os três desapareceram no escritório adjacente, deixando os outros em um silêncio tenso, quebrado apenas por acusações sussurradas e o arrastar de pés inquietos. Dentro do escritório, Poirot fechou a porta com um clique suave. O cômodo era amplo, mas desorganizado, pesados volumes encadernados em couro amontoados nas prateleiras, uma escrivaninha de mogno polida até brilhar e cortinas grossas bloqueando a vista do mundo exterior. Poirot fez um gesto para que Miss Vale se sentasse à sua frente na pequena mesa redonda perto da lareira. Agora, disse ele, abaixando-se com meticuloso cuidado, falemos de Sir Benedict. A senhorita Vale apertou o caderno, cuja capa de couro estava visivelmente gasta pelo uso frequente. Não sei se posso ser útil, Monsieur Poirot. Apenas fiz o que ele me pediu. Poirot inclinou a cabeça. Isso, mademoiselle, é muitas vezes precisamente o que torna alguém valioso. A senhora viu os hábitos, os padrões de um homem que acreditava ter o controle do seu mundo. Diga-me, como ele se comportou nessas últimas semanas? Ela hesitou, procurando as palavras certas. Inquieto, admitiu finalmente, agitado de maneiras que ele tentava disfarçar. Passava horas trancado em seu escritório, enviava cartas várias em caráter particular e me instruiu a cancelar todas as suas reuniões da semana seguinte. Poirot trocou um olhar com Graves. Cancelar? Para quê? Não tenho certeza absoluta, confessou ela. Mas ele me disse ontem que tudo dependeria de hoje à noite. Poirot inclinou-se para a frente. Ele disse exatamente essas palavras. Sim, tudo depende de amanhã à noite, Lydia, disse ele. Depois disso as coisas acontecerão como devem. Isso me assustou. Ele parecia resignado. Poirot assentiu lentamente. Homens resignados muitas vezes provocam os desesperados. A senhorita Vale engoliu em seco. Você acha que alguém temia o que ele pretendia revelar? Poirot não respondeu imediatamente. Em vez disso, seus olhos se estreitaram ligeiramente. Antes de ir para o jardim de inverno, ele mencionou que encontraria alguém lá? Não. Ele só disse que precisava de ar e que... Ela fez uma pausa, piscando rapidamente. Que ele gostaria de ter feito escolhas diferentes. O bigode de Poirot se contraiu. Ah, arrependimento, um sentimento bastante revelador. Ele permitiu um momento de silêncio antes de continuar. E você, mademoiselle? Antes da comoção, onde estava? No corredor perto do salão de baile. Eu estava reunindo alguns documentos que ele havia me pedido para trazer mais cedo. Ela franziu a testa, mas quando percebi que ele havia sumido, presumi que ele tivesse se afastado para se recompor.
Você viu mais alguém seguindo-o ou observando-o? Seus lábios se entreabriram e se fecharam. O olhar de Poirot se aguçou. Fale livremente. Havia alguém, admitiu ela. Lord Ashcombe. Ele estava parado do lado de fora das portas da varanda, alguns minutos antes do grito ser ouvido. Poirot trocou um olhar com o inspetor, desta vez não de surpresa, mas de confirmação. E ele parecia. O que, mademoiselle? Agitado, ela sussurrou. Ou talvez em conflito. Seus olhos estavam fixos na estufa. Poirot recostou-se, com os dedos levemente entrelaçados, absorvendo cada nuance de suas palavras. Graves exalou suavemente. Muito bem, isso já é alguma coisa. Poirot voltou seu olhar para a certa. Vale, senhora. Mais uma pergunta. Sir Benedict confidenciou à senhora algo sobre sua situação financeira ou sobre alguma impropriedade? Ela prendeu a respiração. Não, mas outros sussurraram. Disseram que os investidores o estavam questionando, que alguém dentro do fundo o havia traído. Poirot assentiu com a cabeça. Obrigado, senhorita. A senhora foi muito prestativa. Ela parecia querer dizer mais alguma coisa, mas também parecia que o medo a impedia. Poirot observou aquela batalha silenciosa por um instante antes de se levantar. Pode voltar para a sala de estar, disse ele suavemente. Mas não fale sobre o que discutimos. Ela assentiu com firmeza e saiu apressada. Quando a porta se fechou, Graves se virou para Poirot. Você já suspeitava de Ashcombe? Poirot inclinou a cabeça. Suspeita? Não, ainda não. Mas a senhorita insinuou uma tensão, e a tensão muitas vezes precede a violência. Graves cruzou os braços. Então ele é o nosso homem? Poirot suspirou. Não, não, meu amigo. Não se precipite. Um homem parado do lado de fora de uma estufa, isso o torna um assassino. Talvez ele quisesse confrontar Sir Benedict, ou talvez temesse ser visto. O motivo, o método, a psicologia, tudo deve estar alinhado. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, com as pontas dos dedos roçando levemente a madeira polida. Não, inspetor. Este assassinato não é apenas uma questão de oportunidade, é uma questão de propósito. Alguém não simplesmente matou Sir Benedict. Alguém o silenciou. Graves franziu a testa. Então vamos trazer Ashcombe em seguida? Os olhos de Poirot brilharam. Sim, mas não sozinho. Ele lançou um olhar para a porta, onde vozes abafadas subiam e desciam como ondas agitadas. O próximo interrogatório, disse Poirot em voz baixa, revelará mais do que respostas. Lord Ashcombe revelará a quem teme. Poirot abriu a porta, entrando mais uma vez na sala de estar, seu olhar penetrante percorrendo cada rosto. Lord Adrian Ashcombe, anunciou ele. Se o senhor pudesse fazer essa gentileza. O ambiente ficou completamente silencioso. Lord Adrian Ashcombe levantou-se com uma elegância serena que parecia quase ensaiada, embora um leve tremor na mandíbula denunciasse a tensão subjacente. Seu olhar percorreu brevemente a sala, detendo-se em Lady Ashcombe, depois voltando-se para o capitão Harrow, antes de seguir Poirot e o inspetor Graves para o escritório. Assim que a porta se fechou atrás dele, o murmúrio de vozes ansiosas do lado de fora se dissipou, substituído pelo silêncio profundo da expectativa. Poirot apontou para a mesma cadeira que Miss Vale ocupara momentos antes, e Lord Ashcombe estava sentado com uma graça lânguida, uma perna cruzada sobre a outra. Ele se portava com a confiança de um homem acostumado ao escrutínio, mas certo de que poderia suportá-lo. Poirot reconheceu o tipo. Aqueles que acreditavam que charme e boa educação eram armadura suficiente para desviar qualquer verdade. Lord Ashcombe, começou Poirot de forma agradável, gostaríamos de entender sua relação com Sir Benedict. Adrian esboçou um pequeno sorriso. Duvido que eu possa acrescentar muito. Benedict e eu éramos apenas conhecidos, nada mais. Conhecidos, repetiu Poirot em voz baixa. E, no entanto, a Cirta, Vale nos informa que pouco antes da morte de Sir Benedict, você foi visto do lado de fora da estufa, parecendo, como ela disse mesmo, sim,
Agitado, um lampejo passou pelos olhos de Adrian, mas sua voz permaneceu controlada. Agitado? Dificilmente. Saí para fumar. Poirot examinou as luvas de Adrian, impecáveis e sem nenhum defeito. Sem a sua cigarreira, Adrian exalou lentamente, sua fachada rachando o suficiente para revelar irritação. Muito bem. Eu estava pensando. Pensando em quê, monsieur? Insistiu Poirot com leveza. Ele hesitou. Questões financeiras, se você precisa saber. O fundo fiduciário de Benedict administrava parte do patrimônio do meu falecido pai. Discrepâncias recentes causaram preocupação. Graves, interrompeu bruscamente. Discrepâncias? Adrian assentiu com a cabeça. Saques não contabilizados. Investimentos feitos em empreendimentos que meu pai jamais teria tocado. Confrontei Benedict há 2 semanas. Poirot inclinou a cabeça, seu bigode tremendo. E qual foi a resposta dele? O sorriso de Adrian se desfez. Ele me dispensou. Disse que a situação estava sob controle. Mas esta noite, sua voz vacilou. A primeira rachadura em sua confiança impecável. Esta noite ele pediu para falar comigo depois das festividades. Disse que era urgente. Poirot trocou um olhar rápido com Graves. Você acha que ele pretendia confessar algo? Adrian hesitou. Depois assentiu. Talvez. Mas quando o vi caminhando em direção ao jardim de inverno, eu o segui. Poirot inclinou-se para a frente, sua voz suave, porém penetrante. Para exigir respostas? Sim, disse Adrian em voz baixa. Mas eu nunca consegui alcançá-lo. Vi outra pessoa entrar antes que eu pudesse. Os olhos de Graves se estreitaram. Quem? Adrian engoliu em seco. Capitão Harrow. O olhar de Poirot se tornou mais penetrante. Tem certeza? Vi sua silhueta à sua altura, o corte do paletó. E quando me aproximei, a porta da varanda se fechou com um clique. Presumi que ele quisesse privacidade com Benedict e me afastei. Não queria causar uma cena. Poirot cruzou os braços. Um homem foi assassinado e você ainda não disse nada? Adrian cerrou os dentes. Você está me acusando de covardia? Não acuso ninguém, respondeu Poirot suavemente. Apenas observo. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro lentamente, o leve rangido do assoalho pontuando cada passo. Lord Ashcombe. O senhor disse que Sir Benedict administrava a propriedade de seu pai. O senhor temia que ele a tivesse administrado mal. Adrian olhou para baixo por um instante. Tive medo de que ele tivesse roubado de lá. Poirot parou de andar. Essa é uma acusação grave, mas não é um rumor infundado, sussurrou Adrian. Os boatos sobre a empresa dele. Esses não são boatos, são o início do colapso. E esta noite, ele engoliu em seco novamente. Esta noite, Benedict parecia carregar um fardo pesado demais para esconder. Poirot o observou em silêncio por um longo momento. Então, em voz baixa, perguntou: Você queria lhe fazer mal? Não. A resposta foi imediata, quase imediata demais. Eu queria respostas, não sangue. Poirot voltou lentamente para sua cadeira. No entanto, você o seguiu até um lugar onde ele foi encontrado morto mais tarde. E você viu outro homem segui-lo. Adrian enrijeceu. O capitão Harrow e Benedict tinham seus próprios segredos. Todos sabem que eles brigaram no mês passado. Poirot assentiu pensativamente. Sim, tantos segredos esta noite. Crescem como ervas daninhas. Graves deu um passo à frente, com um tom brusco. Você viu ou ouviu mais alguma coisa? Qualquer coisa. Adrian hesitou tempo suficiente para que Poirot percebesse. Um som, disse ele finalmente. Um som suave, como tecido roçando em vidro. Depois, passos se afastando. Os olhos de Poirot brilharam, recuando do jardim de inverno ou indo em direção a ele. Uma longa pausa. Em direção ao corredor leste, admitiu Adrian. Mas eu não consegui ver quem era. Era apenas uma silhueta. Poirot recostou-se, sua mente absorvendo cada fragmento de informação com silenciosa satisfação. Lord Ashcombe, o senhor nos contou muito. E, no entanto, há algo que o senhor esconde. Adrian enrijeceu. Eu já te contei tudo.
Poirot sorriu gentilmente. Não, senhor. O senhor nos contou tudo o que queria que acreditássemos. Mas a verdade, essa ainda está escondida. Adrian levantou-se abruptamente, irritado. Se você está insinuando... Poirot ergueu a mão num gesto tranquilizador, sem segundas intenções. Apenas uma observação. Ele acenou com a cabeça na direção da porta. Pode retornar à sala de estar. Adrian hesitou na soleira da porta, depois voltou-se. Poirot, se você realmente acredita que alguém aqui matou Benedict, então tenha cuidado. Ele não era o único com segredos pelos quais valeria a pena matar. Poirot fez uma reverência serena. Sou sempre cuidadoso, senhor. Quando Adrian saiu, Graves soltou um longo suspiro. Ele está escondendo alguma coisa. Poirot assentiu com a cabeça. Naturalmente. Mas se é culpa ou vergonha, isso ainda precisamos descobrir. Graves cruzou os braços. E agora? Vamos chamar Harrow? Os olhos de Poirot brilharam. Ainda não. Ele abriu a porta do escritório, espiando a sala de estar onde sussurros circulavam como pássaros inquietos. Em seguida, anunciou Poirot com voz calma e firme. Falarei com o capitão Lionel Harrow. Uma tensão opressiva pairou sobre a sala como uma névoa densa e sufocante. O capitão Harrow não se mexeu. Não imediatamente. O capitão Lionel Harrow finalmente se levantou de seu lugar perto da lareira, embora não com a mesma fluidez de Lord Ashcombe. Permaneceu rígido, como se cada articulação resistisse a qualquer movimento. Seus ombros largos estavam tensos, e seu queixo formava uma linha que sugeria ou profunda contenção ou o resquício de algo mais explosivo. Ao se aproximar do escritório, os outros instintivamente recuaram, formando um corredor estreito para ele. Ninguém queria estar perto dele naquele momento. Ele entrou no escritório sem esperar ser convidado e parou no centro da sala, com as mãos cruzadas atrás das costas, na postura mecânica de disciplina militar. Poirot o observou por alguns segundos antes de apontar para a cadeira. Por favor, capitão, sente-se. Prefiro ficar de pé, disse Harrow secamente. Como desejar, respondeu Poirot, cruzando as mãos cuidadosamente sobre a mesa. Embora eu ache que um homem sentado fale com mais liberdade, mas talvez você não tenha intenção de se sentir à vontade esta noite. Os olhos de Harrow se voltaram bruscamente para ele, mas ele permaneceu em silêncio. O inspetor Graves deu um passo à frente. Você foi visto entrando na estufa antes do corpo de Sir Benedict ser encontrado. Lord Ashcombe o colocou lá. As narinas de Harrow dilataram. Foi mesmo? Que conveniente. Você nega? Exigiu Graves. Não nego nada, respondeu Harrow categoricamente. Entrei na estufa, mas não para assassinar Benedict. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. Então diga-nos por que você foi. A mandíbula de Harrow se contraiu novamente, o músculo tremendo sob sua barba por fazer. Porque Benedict me pediu para encontrá-lo. 10 minutos antes do grito ser ouvido, ele mandou um lacaio me chamar. Disse que tinha algo a resolver entre nós. E ele fez isso? Perguntou Poirot gentilmente. Harrow desviou o olhar, seus ombros se tensionando ainda mais. Não. Quando cheguei, ele não estava lá. A varanda estava vazia. Poirot ergueu uma sobrancelha. Vazio? Vazio, repetiu Harrow com firmeza. Esperei 2 minutos. 5, talvez. Depois saí para procurá-lo. Poirot trocou um olhar lento com Graves. Curioso. Segundo Lord Ashcombe, ele viu alguém da sua posição entrando na estufa pouco antes do assassinato. No entanto, você afirma que Sir Benedict não estava lá. Harrow virou-se para a porta do escritório, como se estivesse considerando fugir. Poirot o observou em silêncio. Capitão, disse ele suavemente, vocês eram amigos, camaradas de guerra. O vínculo entre soldados é algo raro e formidável. No entanto, esta noite, entre você e Sir Benedict, havia tensão. Por quê? O rosto de Harrow escureceu. Por um instante, pareceu prestes a se recusar a falar. Então, expirou bruscamente, como um homem que se submete a um dever desagradável, porém inevitável. Porque tínhamos assuntos inacabados, disse ele. Algo que Bento XVI prometeu resolver anos atrás,
mas nunca resolveu. Poirot esperou. A voz de Harrow baixou. Ele me devia dinheiro. Graves piscou. Dinheiro? Harrow assentiu com a cabeça uma vez. Uma dívida de uma joint venture que iniciamos depois da guerra. Benedict lucrou muito. Eu não. E quando insisti com ele em particular, discretamente ele me protelou. Repetidamente, Poirot observou sem piscar. Vocês discutiram. Há um mês, admitiu Harrow. Uma grande quantia. Suficiente para que eu precisasse desesperadamente dela. E esta noite? Perguntou Poirot. A garganta de Harrow se moveu enquanto ele engolia em seco. Esta noite ele disse que estava pronto para consertar as coisas. Disse que tinha informações que eu gostaria de ouvir, algo que o preocupava, e a outra pessoa aqui. Mas ele se recusou a dizer mais nada até que conversássemos a sós. Poirot absorveu cada palavra, com uma expressão pensativa. Ele tinha segredos com muitas pessoas esta noite. Os olhos de Harrow se estreitaram, e foram esses segredos que o mataram. Graves aproximou-se. Onde você estava quando o grito foi ouvido? No corredor perto da biblioteca, disse Harrow. Eu estava procurando por Benedict, pensando que talvez ele tivesse ido para lá. Uma empregada me viu. Nome? Graves perguntou bruscamente. Emily. A morena que está carregando a bandeja de chá. Eu confirmo. Harrow assentiu rigidamente. Poirot bateu levemente com um dedo na mesa. Capitão, antes o senhor disse que o jardim de inverno estava vazio quando entrou. No entanto, o corpo de Sir Benedict foi encontrado bem na base da fonte Ruby, poucos minutos depois. Isso sugere uma de duas coisas. Ou ele entrou depois que o senhor saiu, ou já estava lá, escondido da vista. Harrow parou de repente. Escondido? Você acha que ele estava? O quê? Me observando. Poirot o observou atentamente. Talvez. Ou talvez alguém mais estivesse observando vocês dois. Um músculo se contraiu na bochecha de Harrow. Se você acha que eu o estrangulei, diga isso claramente. Poirot esboçou um leve sorriso. Se eu achasse que o senhor o havia estrangulado, capitão, não estaríamos tendo uma conversa tão cordial. Harrow desviou o olhar novamente, os ombros curvando-se ligeiramente. O peso de muitos anos e de muitos arrependimentos parecia se instalar sobre ele. Ele era um homem complicado, murmurou Harrow. Eu confiei nele uma vez, queria confiar nele de novo, mas seja lá o que ele quisesse me dizer esta noite. Sua voz falhou quase imperceptivelmente. Acho que nunca vou saber. Poirot se levantou e aproximou-se dele com uma dignidade silenciosa. Talvez o senhor fale, capitão. Às vezes, os mortos deixam ecos, e acredito que este eco em breve falará. Harrow olhou fixamente para ele, tentando sem sucesso decifrar o que ele queria dizer. Poirot dirigiu-se à porta. Pode retornar à sala de estar. E lembre-se, não conte a ninguém o que disse aqui. Harrow assentiu com a cabeça e saiu. Seus passos pesados, como se cada passada carregasse a lembrança de um fardo antigo. Graves soltou um assobio baixo. Tantos motivos se acumulando. Desfalque, traição, dívida. Se eu tivesse que escolher um suspeito, Poirot silenciou com um dedo erguido. Não, meu amigo, escolher é prematuro. Cada uma delas é uma peça de um padrão maior. E o padrão, ela está apenas começando a emergir. Ele saiu do escritório e deixou seu olhar percorrer o cômodo. Os rostos se voltaram para ele, alguns esperançosos, outros receosos, todos tensos de expectativa. O olhar de Poirot fixou-se em Lady Ashcombe. Senhora, disse ele suavemente, está na hora de conversarmos. A compostura de Lady Ashcombe vacilou no instante em que Poirot pronunciou seu nome. Até então, ela permanecera sentada como uma figura de alabastro imóvel demais, elegante demais, daquele tipo de elegância que parecia esculpida em vez de vivida. Mas quando a atenção da sala se voltou para ela, seus dedos se apertaram nos braços da poltrona, como se quisesse se ancorar no momento presente. Claro, Monsieur Poirot, murmurou ela, levantando-se lentamente. O que quer que ajude. Ela seguiu-o, juntamente com o inspetor Graves, até o escritório, cada passo gracioso, porém hesitante. Uma vez lá dentro,
Parou perto da escrivaninha em vez de se sentar na cadeira para a qual Poirot indicou, seus olhos vagando em direção à janela com cortinas, como se procurasse algum aliado invisível além dela. Poirot fechou a porta atrás deles com um clique suave. Senhora, disse ele suavemente, a senhora tem sido muito cooperativa esta noite, mas há mais coisas que precisam ser compreendidas. Por exemplo, quando a senhora afirmou que Sir Benedict temia alguém nesta casa, a senhora não falou com especulação, mas com convicção. Lady Ashcombe engoliu em seco. Sim. Por que ele me disse isso? Poirot assentiu com a cabeça. E, no entanto, você não compartilhou isso com o inspetor Graves até depois do assassinato. Por quê? Suas mãos, adornadas com anéis elegantes, estavam firmemente entrelaçadas. Porque Bento me pediu para não fazer isso. Ele disse que revelar seus medos prematuramente o colocaria em ainda mais perigo. Poirot aproximou-se dela lentamente, com voz suave. Do que exatamente ele tinha medo, madame? Lady Ashcombe hesitou, a luta evidente em seus olhos. Finalmente, ela sussurrou. Ruína. Graves deu um passo à frente. Seus negócios financeiros? Não. Sua respiração estremeceu levemente. Dele. Passado. Algo que ele acreditava estar prestes a vir à tona. Algo terrível. A expressão de Poirot suavizou-se, embora seu olhar permanecesse penetrante. Ele disse quem o ameaçou? Não. Apenas que alguém aqui sabia o que ele tinha feito, ou acreditava saber o suficiente para destruí-lo. Poirot lançou um olhar discreto para Graves, antes de voltar sua atenção para ela. E a senhora, madame? O que isso lhe diz respeito? Emoções transpareceram em seu rosto, tristeza, culpa, afeto e algo mais sombrio. Ela se deixou cair na cadeira mais próxima, não mais flutuando com a dignidade que costumava demonstrar, mas afundando sob o peso da confissão. Benedict e eu. Ela hesitou, fechando os olhos por um instante. Não éramos apenas amigos. Poirot não disse nada, deixando que o silêncio revelasse a verdade. Ele era o amigo mais próximo do meu falecido marido, continuou ela. Mas, ao longo dos anos, algo surgiu entre nós. Algo que nenhum de nós admitia abertamente. Até o mês passado, Graves franziu a testa. Mês passado? Ela assentiu. Quando os rumores sobre a empresa dele começaram a circular, Benedict se isolou. Ele temia mais do que a falência, ele temia ser exposto. Tentei apoiá-lo, mas ele confessou que tinha feito algo anos antes, depois da guerra. Algo que ele acreditava que destruiria mais do que sua reputação. Os olhos de Poirot se estreitaram. Ele lhe disse o que era esse algo? Não. Só que outra pessoa sabia. Ele suspeitava do capitão Harrow. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. Por causa da briga deles? Sim. Harrow o acusou de traição, embora Benedict nunca tenha esclarecido a natureza da mesma. Disse apenas que Lionel detinha uma parte da verdade, mas não toda ela. Poirot a observou atentamente. E esta noite? Benedict disse porque queria falar com você antes do baile de gala. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Ele disse que ia consertar as coisas, que depois daquela noite ele poderia ser um homem livre ou um homem arruinado. Poirot caminhava lentamente, absorvendo cada detalhe. Ele mencionou quem mais sabia desse segredo, ou de quem ele tinha mais medo. Não, ele foi evasivo. Disse apenas que, se sobrevivesse à noite, gostaria de discutir um futuro. Comigo. Poirot parou de andar de um lado para o outro. Um futuro. Esse é um forte motivo para ter esperança, madame. E um motivo ainda mais forte para o assassinato, murmurou Graves. Lady Ashcombe estremeceu. Poirot lançou um olhar de advertência a Graves antes de se virar para ela novamente. Madame, perdoe a intromissão, mas preciso perguntar, onde a senhora estava quando o grito foi ouvido? No corredor oeste, perto do guarda-volumes, respondeu ela sem hesitar. Eu tinha me afastado para me recompor. Estava tomada pela expectativa da confissão de Bento. Alguém te viu? Uma criada passou por mim, Margaret, aquela com o cabelo trançado. Ela deve se lembrar. Poirot assentiu lentamente. E você viu mais alguém?
Ela balançou a cabeça. Só vi sombras se movendo em direção à estufa, mas não consegui identificar quem eram. Os olhos de Poirot se aguçaram. Sombras? No plural? Sim, ela sussurrou. 2 figuras, uma alta, outra mais baixa, ambas se movendo rapidamente. Graves praguejou baixinho. 2 pessoas indo para lá? Isso complica as coisas. Poirot ergueu um dedo. Ou esclarece-os, meu amigo. Lady Ashcombe olhou ansiosamente entre eles. Isso ajuda? Sim, sim, disse Poirot gentilmente. Mais do que você imagina. Ela exalou trêmula, com alívio e pavor misturados em sua expressão. Quando Poirot abriu a porta para ela, ela hesitou. Monsieur Poirot, disse ela baixinho, eu o amava. Quaisquer que fossem os segredos que ele guardava, ele pretendia corrigi-los. Por favor, lembre-se disso. Poirot fez uma profunda reverência. Sempre me lembro do que os mortos desejavam se tornar, madame. Muitas vezes isso me revela quem desejava impedi-los. Ela saiu com a respiração trêmula. No instante em que ela desapareceu na sala de estar, Graves virou-se bruscamente. E então, o que você acha? Os olhos de Poirot brilharam, revelando o início de um padrão. Acho, inspetor, que Sir Benedict Hale era um homem em busca de redenção, e nada provoca um assassinato tão rapidamente quanto a redenção quando alguém depende da culpa que ainda persiste. Significado? Poirot caminhou em direção à porta. Ou seja, meu amigo, o assassino não é aquele que temia os segredos de Benedict, mas sim aquele cujo sustento, talvez até mesmo a sobrevivência, dependia de mantê-los ocultos. Seu olhar vagou pela multidão reunida lá fora, e em breve eles tentarão esconder algo novamente. Ao retornar para a sala de estar, Poirot estreitou os olhos. Um dos convidados, que até então permanecera curiosamente imóvel, já não estava mais lá. A ausência não se anunciou com pânico, mas com uma mudança silenciosa e inquietante na atmosfera, como uma corrente de ar que se insinua por baixo de uma porta fechada. Poirot parou na entrada do escritório, seu olhar percorrendo a sala de estar com lentidão e precisão. Algo havia mudado. Alguém estava faltando. Ele contou os rostos em silêncio. Lord Ashcombe tenso junto à lareira, Miss Vale torcendo nervosamente o caderno, Dr. Bly ajustando os óculos, Sra. Whitcomb, rígida de indignação, Lady Ashcombe ainda tremendo, mas o capitão Lionel Harrow havia partido. O inspetor Graves percebeu uma batida na pista mais tarde. Onde diabos está Harrow? Murmúrios irromperam como uma tempestade distante. Poirot ergueu uma das mãos e todos mergulharam num silêncio tênue. Acalmem-se, disse ele suavemente. Um desaparecimento é extremamente revelador. Ele nos mostra a mente de um homem em fuga ou com medo. Graves caminhou em direção ao corredor. Ele estava aqui agora mesmo. Vou chamar um policial para verificar a ala leste. Poirot o interrompeu. Não, inspetor. Não há necessidade de pressa. O capitão não deve ter ido muito longe. Como diabos você sabe disso? Poirot tocou na têmpora. Porque aqueles que fogem não fogem da culpa, fogem da revelação. Os convidados olharam fixamente, sem saber se aquilo tinha a intenção de tranquilizar ou aterrorizar. Poirot adentrou ainda mais a sala de estar. Peço a todos que permaneçam onde estão. O capitão Harrow retornará. Ou, mais precisamente, ele tentará retornar. A senhora Whitcomb zombou. Como você pode saber disso? Porque, madame, respondeu Poirot calmamente, ele deixou algo para trás. A sala mergulhou num silêncio profundo. O olhar de Poirot desviou-se com determinação para as pesadas cortinas de brocado perto da janela mais distante. Inspetor Graves, murmurou ele, por favor, afaste essas cortinas. Graves franziu a testa, mas obedeceu, puxando o tecido grosso para revelar a alcova estreita atrás dele. Naquele recanto sombrio, havia um copo virado para cima, ainda meio cheio, e ao lado dele, uma única luva, a luva do capitão Harrow. A senhorita Vale soltou um pequeno suspiro. Lady Ashcombe pressionou a mão contra o peito. Poirot aproximou-se da alcova
examinando os objetos delicadamente sem tocá-los. Ele não tinha a intenção de deixar isto aqui, disse Poirot. Um homem não tira apenas uma luva, a menos que esteja com pressa ou agitado. E o copo dele? Ele gesticulou levemente, intocado por muito tempo, sem calor. Ele o abandonou de repente. Graves grunhiu. Então ele entrou em pânico. Isso faz com que ele pareça culpado. Poirot balançou a cabeça. Isso o faz parecer assustado, mas talvez não com o medo que você pensa. Ele se levantou da posição agachada e olhou novamente para os convidados. Seus olhos estavam arregalados, suas expressões tensas, temendo o que poderia ser descoberto em seguida. Poirot prosseguiu em tom baixo e pausado. O capitão Harrow partiu porque percebeu que alguém aqui poderia revelar algo sobre ele, algo que ele esperava que permanecesse oculto. Isso não prova assassinato. Prova desespero. O Dr. Bly falou hesitante, com a voz embargada. Mas por que ele se esconderia nas cortinas? Isso parece ridículo. Os lábios de Poirot se curvaram levemente. Porque ele pretendia escutar. Um arrepio coletivo percorreu a sala. Para ouvir a entrevista de Lady Ashcombe, acrescentou ele, virando-se para a elegante viúva. Ele temia o que ela pudesse dizer, ou o que ela pudesse lembrar. A expressão de Lady Ashcombe se contorceu em angústia. Eu não disse nada sobre Lionel, exceto que Benedict suspeitava dele. Monsieur Poirot, certamente o senhor não pensa que... Ainda não tenho uma conclusão, senhora, interrompeu ele gentilmente. Apenas observo a tensão de um homem cujo passado está intrinsecamente ligado ao da vítima. Antes que alguém pudesse responder, um som ecoou fracamente pelo corredor. Um baque suave, depois outro. Poirot virou a cabeça, escutando atentamente. Graves enrijeceu. Esse é o corredor de serviço. Poirot caminhou em direção à porta. Vamos ver. Ele abriu a porta, e o grupo instintivamente se aproximou atrás dele, o medo os impelindo para a frente apesar dos tremores. O corredor estreito estava tenuemente iluminado, o brilho dos apliques de luz projetando longas sombras sobre o piso quadriculado. E lá estava ele a meio caminho do corredor. Suas costas estavam pressionadas contra a parede, sua cabeça baixa. Seu peito subia e descia em respirações rápidas. Não era a postura de um homem se preparando para fugir. Era a postura de um homem encurralado pela própria consciência. Harrow, rosnou Graves, você tem que se explicar. Espere, murmurou Poirot, dando um passo à frente. Deixe-o falar primeiro. Harrow ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos estavam contornados por algo que não era exatamente culpa, nem exatamente medo, algo assustadoramente próximo do tormento. Eu não estava correndo, disse ele com a voz rouca. Eu precisava de ar. Eu precisava de tempo para pensar. Poirot aproximou-se dele gentilmente. O senhor precisava decidir se revelaria a verdade, capitão. A garganta de Harrow se fechou. Eu não o matei, Poirot. Eu juro. O olhar sereno de Poirot não vacilou. Mas você sabe de algo? Algo crucial. Harrow fechou os olhos. Sim, a palavra pairou no ar, pesada e trêmula. A senhorita Vale levou as mãos à garganta. Lord Ashcombe aproximou-se. O Dr. Bly inclinou-se para a frente, pálido. Lady Ashcombe sussurrou. Lionel, o que você fez? Harrow abriu os olhos lentamente. Não o que eu fiz. O que Benedict fez. Poirot inclinou a cabeça. Conte-nos. Harrow engoliu em seco. Anos atrás, durante a guerra, Benedict não era o herói que todos acreditavam ser. Ele traiu alguém. Alguém que confiava nele. Alguém que morreu por causa disso. Ouviram-se exclamações de surpresa pelo corredor. Poirot manteve a calma. E você sabia disso? Eu estava lá, sussurrou Harrow. Eu vi. Um segredo que arruinou a vida de um homem e Benedict o acobertou. Esta noite, ele disse que estava pronto para confessar. Os olhos de Poirot se estreitaram. Para quem? Para todos nós. A voz de Harrow embargou. Ele ia revelar o nome da pessoa a quem prejudicou e da pessoa que lucrou com essa traição. Poirot sentiu a mudança então, o inegável aperto dos laços que uniam cada suspeito. Duas pessoas, ligadas por um único crime, há muito enterrado,
Ele se aproximou de Harrow. E você acredita que o assassino pertencia a qual desses grupos? Ao grupo dos que sofreram ou ao grupo dos que lucraram? A voz de Harrow era quase inaudível. Aquele que ganhou. O olhar de Poirot desviou-se bruscamente para a sala de estar, onde 5 rostos pálidos e trêmulos observavam cada um deles, subitamente consciente de que a vantagem de alguém havia se transformado na sentença de morte de outro. E isso, murmurou Poirot, nos aproxima muito mais da verdade. Mas, mesmo enquanto falava, algo mais lhe chamou a atenção. No final do corredor, perto do pé da escada mal visível, à luz do luar que filtrava por uma janela alta, havia um pequeno objeto. Poirot caminhou lentamente em direção a ela. Um fragmento de vidro vermelho rubi, da fonte. Muito longe de onde deveria estar, alguém o havia levado embora do local do crime e a deixou cair ali, fugindo às pressas. Poirot agachou-se com extrema cautela, erguendo o fragmento vermelho entre o polegar e o indicador, sem perturbar um único vestígio de umidade aderido à sua borda. Embora não tocasse a superfície, seus olhos absorviam cada detalhe, a curvatura do vidro, a leve mancha em uma das laterais, a maneira como captava a luz como uma chama congelada. Um fragmento da fonte de vidro rubi não era uma mera lembrança, era uma prova trazida com um propósito, fosse intencional ou acidental. Atrás dele, os outros prenderam a respiração, como se a menor inspiração pudesse quebrar aquele momento frágil. Graves deu um passo à frente, semicerrando os olhos. Como diabos isso foi parar aqui? Poirot não respondeu imediatamente. Em vez disso, girou ligeiramente o fragmento, observando como sua borda quebrada brilhava com uma fina mancha escura. Aproximou-o da luz. Não é água, não é vinho. Algo mais espesso. Poirot levantou-se lentamente. Meu amigo, murmurou para Graves, esta é uma peça de um quebra-cabeça que o assassino não queria que víssemos. Harrow olhou fixamente para aquilo, perplexo. Você acha que Benedict quebrou a fonte enquanto lutava? Os olhos de Poirot suavizaram-se com uma estranha e sombria certeza. Não, capitão. Sir Benedict não resistiu. Já estabelecemos isso. Mas outra pessoa poderia ter resistido. O grupo se aproximou apesar de si mesmo. O corredor parecia mais estreito, como se as paredes tivessem se retraído, engolindo o mundo lá fora. Poirot se virou para os outros. Um de vocês manuseou este fragmento. Um de vocês o trouxe da estufa. Ele não se alojaria aqui por magia. A senhora... Whitcomb reagiu com irritação imediatamente. Ressinto-me com a insinuação, Monsieur Poirot. Não tenho motivo algum para roubar pedaços de vidro de fonte como se fossem uma lembrança macabra. Poirot olhou para ela com calma. Então a senhora não se importará se sua bolsa for revistada mais tarde. Sua boca se fechou de repente. A senhorita Vale parecia mais pálida do que antes, seus dedos apertando o caderno com tanta força que o couro rangia. O Dr. Bly se remexeu, gotas de suor se acumulando perto da raiz do cabelo. Lord Ashcombe observava o fragmento com um cálculo gélido, como se estivesse avaliando se sua existência o beneficiava ou o ameaçava. A expressão de Lady Ashcombe, no entanto, era de medo, puro e imediato. Poirot observava cada reação, cada sobressalto, cada deglutição. Ele deslizou o fragmento para dentro de um lenço, dobrando-o delicadamente. A voz de Graves baixou. O que isso significa? Poirot virou-se para ele. Significa que o assassino cometeu um erro. E agora, inspetor, eles terão que cometer outro, porque esta descoberta os força a agir. Eles sabem que eu tenho algo que pode desmantelar o álibi deles. Ele voltou para a sala de estar, os outros seguindo-o como sombras inquietas. Harrow permaneceu no corredor por um instante, recompondo-se, antes de se juntar ao grupo. Poirot colocou o fragmento embrulhado no lenço sobre a lareira, deliberadamente à vista de todos. Revelarei em breve o que isto me diz, disse ele, com um tom calmo, porém ameaçador. Mas ainda não. Porque, primeiro, seu olhar percorreu o grupo. Alguém está prestes a agir. Um arrepio coletivo percorreu a sala.
Os olhos de Poirot se fixaram subitamente em Miss Vale. Senhorita, disse ele gentilmente, onde está seu caderno? Ela piscou, confusa. Meu caderno? Está bem aqui. Sua mão congelou no ar. O livro encadernado em couro que ela sempre segurava com força, aquele que, segundo ela, continha seus horários, compromissos e as instruções de Sir Benedict, havia sumido. Ela prendeu a respiração. Isso estava comigo há um instante. Eu devo ter. Não caiu, disse Poirot em voz baixa. Alguém o levou. Graves praguejou baixinho. Revistem o quarto. Não, interrompeu Poirot com firmeza. Não persiga sombras. O ladrão não está fugindo a alguém ainda aqui. A voz da Droroblai era fraca. Por que alguém roubaria o caderno dela? Poirot voltou-se para ele, estudando-o com uma intensidade perturbadora. Porque Sir Benedict confiou a certa, vale muito mais do que ela alegava. Ela carregava seus registros, suas cartas, talvez um esboço da confissão que ele pretendia fazer. Seu caderno pode conter o próprio nome que ele pretendia revelar esta noite. A senhorita Vale balançou a cabeça, tremendo. Eu não escrevi os segredos dele. Eu juro que eu. Poirot ergueu a mão, delicadamente para acalmar. Senhorita Vale, você é uma jovem cuidadosa, uma secretária de grande competência. Você registra tudo, mesmo quando não percebe o que está revelando. E quem temia a confissão de Sir Benedict sabe disso. Lord Ashcombe deu um passo à frente bruscamente. Existem dezenas de cadernos como o dela. Por que isso deveria importar? Poirot deu um leve sorriso. Se não tem importância, por que roubá-lo? Lord Ashcombe ficou paralisado, sua réplica morrendo em sua língua. Poirot começou a caminhar lentamente pela sala. Cada passo era medido, rítmico, obrigando os convidados a virar a cabeça em tensa sincronia. O assassino estava nesta sala quando o caderno desapareceu. Ele se aproveitou da comoção causada pela ausência do Capitão Harrow. Uma mão ágil, um bolso, uma manga escondida bastaram segundos. A Sra. Whitcomb exclamou indignada. Agora você está nos acusando de sermos todos batedores de carteira? Não acuso ninguém, murmurou Poirot. Mas a verdade é precisa, e coisas precisas não podem se esconder para sempre. Ele parou junto à janela, seu reflexo vagamente visível no vidro, e o fragmento de vidro rubi. Ele bateu levemente na lareira. Isso me diz que o assassino retornou ao local do crime, depois que o corpo foi descoberto, correndo grande risco. Ouviram-se suspiros de espanto novamente. Por quê? Perguntou Poirot, virando-se lentamente. Porque algo incriminador foi deixado para trás, algo que eles não podiam se dar ao luxo de deixar que eu encontrasse. Seu olhar voltou-se para os convidados e ele falou com um tom suave e definitivo. Acredito que o assassino esteja nesta sala e que esteja ficando desesperado. Ele tentará algo em breve. Um rangido repentino soou vindo da escadaria acima. A cabeça de Poirot ergueu-se bruscamente. Todos ficaram paralisados. E então, do alto da escada, uma figura apareceu. Nenhum dos convidados. Mas um servo. Uma criada de rosto pálido segura algo firmemente contra o avental. Os olhos de Poirot se estreitaram imediatamente. O caderno desaparecido. E a empregada parecia apavorada. A empregada ficou paralisada no topo da escada, como se dar um passo à frente a fizesse mergulhar em algum abismo que há muito temia. Seus nós dos dedos embranqueceram ao redor do caderno que apertava com força. A capa de couro gasta inconfundível. Era da Certa. Vale todos lá embaixo o reconheceram imediatamente. Poirot não se mexeu, não elevou a voz. Simplesmente olhou para ela com a calma, paciência de um homem que já havia montado o quadro e agora aguardava apenas a pincelada final, trêmula. Acalme-se, senhorita, disse ele suavemente. Devagar. Não há nada a temer, contanto que diga a verdade. Mas a criada sentiu medo. O medo transbordava dela em ondas. Os dedos rígidos e trêmulos, a engasgada rápida, o olhar não para Poirot, mas para alguém na sala de estar. Os olhos de Poirot acompanharam o olhar dela. Eles escolheram o Dr. Ernest Bly. O médico ficou completamente imóvel.
A criada desceu um degrau hesitante de cada vez. Miss Vale soltou um suspiro baixo, levando a mão à boca como se tentasse controlar a respiração. A Sra. Whitcomb se abanou com a mão trêmula. A postura de Lord Ashcombe se tornou mais rígida, e Lady Ashcombe encostou-se na parede mais próxima, como se estivesse se preparando para o impacto. Quando a empregada se aproximou do pé da escada, Graves avançou para agarrar seu pulso. Ela gritou um som frágil e assustado. Poirot interveio imediatamente. Inspetor, cuidado. Não devemos assustar as testemunhas. Nós também não protegemos ladrões, rosnou Graves. Embora tenha afrouxado o aperto por alguns centímetros, Poirot aproximou-se, o olhar transmitindo segurança. Mademoiselle, não há nenhuma acusação contra a senhora. Apenas uma pergunta. Por que a senhora está com o caderno da senhorita Vale? A criada umedeceu os lábios, a voz embargada pelo tremor. Eu encontrei, senhor. Onde? Perguntou Poirot. No corredor leste, ela sussurrou. Perto da escada de serviço. Eu não sei quem deixou cair. Eu fiquei com medo de entregar para alguém porque eu vi. Sua voz falhou abruptamente, sufocada pelo medo. Poirot concluiu suavemente. Você viu quem deixou cair. Ela assentiu com a cabeça, com os olhos marejados. Sim, e você temia que eles vissem você testemunhar isso. Mais um aceno de cabeça. Poirot falou ainda mais baixo. Mademoiselle, você está segura. A verdade é o único refúgio nesta casa esta noite. Diga-a. Ela fechou os olhos com força uma batida do coração, duas, e então as palavras saíram num jorro trêmulo. Era o Dr. Bly. Um suspiro coletivo se espalhou pela sala, como uma rajada de vento frio sacudindo todos os vidros das janelas. O Dr. Bly cambaleou para trás, esbarrando em uma mesa lateral e se apoiando com a mão trêmula. Isso é um absurdo, ele balbuciou. Por que diabos eu pegaria o caderno de uma secretária? Poirot o encarou calmamente. Para encobrir algo que você temia que a Sirta Vale tivesse escrito. Mas, infelizmente, não se pode apagar as impressões de culpa simplesmente roubando a página em que elas estão escritas. O rosto do Dr. Bly ficou vermelho escuro e manchado. Você está distorcendo os fatos. Sou médico, não um criminoso qualquer. Ah, mas a culpa é muito democrática, murmurou Poirot. Ela atinge o médico tão facilmente quanto atinge o ladrão. Graves, encorajado, avançou em direção a Bly, que ergueu uma mão trêmula em sinal de defesa. Eu não matei Benedict, gritou ele. Eu não encostei um dedo nele. Poirot ergueu uma sobrancelha. Não foram necessárias mãos para o caderno, doutor. Apenas oportunidade e motivo. Duas coisas que o senhor possui em abundância. A respiração do Dr. Bly acelerou. Oportunidade? Eu estive na sala de estar o tempo todo. Poirot balançou a cabeça levemente, num gesto quase pesaroso. Não, senhor. O senhor esteve na sala de estar quase o tempo todo. Mas quando o capitão Harrow fugiu, quando a atenção se fragmentou, quando todos se viraram, o senhor escapuliu por um brevíssimo instante. Apenas segundos. O suficiente para pegar o que temia. Ele apontou para o caderno. Aquilo. A senhorita Vale estremeceu. Dr. Bly, o que o senhor achou que eu escrevi? Os olhos do médico se moveram freneticamente. Nada de importante. Eu só temia, interrompeu Poirot suavemente, que Sir Benedict lhe tivesse confidenciado algo, mademoiselle. Algo perigoso. Algo que o doutor desejasse esconder. O peito do Dr. Bly subia e descia com força. O olhar de Poirot se tornou mais penetrante, e sua voz mudou ainda calma, mas agora com um tom de aço sob a seda. Dr. Bly, anos atrás, o senhor estava no mesmo hospital de campanha onde Sir Benedict serviu. Não estava? O médico ficou paralisado. Poirot prosseguiu. Um escândalo irrompeu um diagnóstico errado, um relatório falsificado, uma vida perdida. Você estava envolvido. Mas o caso foi convenientemente abafado. E quem o abafou? Ele fez uma pausa, como se o coração estivesse respirando fundo. Sir Benedict Hale. Todos os rostos empalideceram. A voz do médico saiu embargada. Ele me prometeu. Ele disse que estava esquecido. Ele disse,
Ele mentiu, concluiu Poirot suavemente, para proteger seu próprio envolvimento. Lady Ashcombe cobriu a boca, horrorizada. Poirot aproximou-se, baixando a voz a um sussurro. Esta noite, Sir Benedict iria confessar, para expor não só os seus próprios erros, mas também os seus. Bly deu um passo cambaleante para trás, balançando a cabeça violentamente. Não, ele não podia. Poirot assentiu com a cabeça. Mas ele teria feito isso. A redenção é uma força poderosa, e é por isso, doutor, que o senhor temia o caderno da Cirta. Vale. O senhor temia que Benedict compartilhasse de sua intenção, de sua culpa, talvez até mesmo de seu plano para expô-lo. O médico prendeu a respiração e uma terrível quietude o dominou. Poirot endireitou-se, com a voz clara e calma. E foi esse medo que fez você voltar ao jardim de inverno depois do assassinato, para recuperar algo incriminador. E na pressa, ele bateu com um fragmento envolto em um lenço na lareira. Você deixou cair um pedaço do vidro da fonte que quebrou durante a busca. O médico encarou o fragmento como se fosse uma serpente viva. As últimas palavras de Poirot foram quase tristes. Você silenciou Sir Benedict para se salvar. Não, gritou Bly. Eu não o matei, eu juro. Poirot inclinou-se para a frente, com os olhos como duas lâminas. Então, doutor, diga-nos, se não foi você, por que estava no local após a morte dele? Silêncio. Harold deu um passo à frente. Lady Ashcombe recuou. A senhorita Vale apertou as mãos vazias. O rosto do Dr. Bly se contorceu em uma expressão de desgosto. Eu só queria ver se ele tinha anotado alguma coisa. Poirot exalou lentamente. Ah, uma meia confissão. E meias confissões, doutor, são as companheiras da culpa. Bly se encostou na parede, tremendo. Poirot fechou os olhos por um instante, como se estivesse fazendo um cálculo final. Estamos perto agora, murmurou ele. Muito perto. O assassino está entre nós, mas o Dr. Bly não é o assassino. Mais uma vez, irromperam suspiros de espanto. Poirot abriu os olhos, com um olhar penetrante. Mas ele sabe quem é. O Dr. Bly enrijeceu, o terror estampado em sua expressão. E Poirot sussurrou. E agora ele precisa nos contar. A sala se fechava ao redor do Dr. Bly, como um laço que se apertava a cada segundo. Sua respiração tornou-se ofegante, seu olhar saltando descontroladamente de rosto em rosto, como se buscasse algum canto onde a verdade pudesse se esconder. Mas a verdade não tinha mais para onde ir. Poirot abrira todas as portas, levantara todas as cortinas. Agora, o doutor estava sozinho, sob o peso da revelação inevitável. Poirot aproximou-se não de forma agressiva, mas com uma firmeza e uma inevitabilidade silenciosas. Doutor, disse ele gentilmente, o senhor não é um assassino. Seu medo é grande, sim, mas é o medo de um homem cujos segredos o aprisionam, não de alguém que tirou uma vida. E, no entanto, o senhor sabe quem o fez, porque Sir Benedict confidenciou-lhe suas intenções com mais detalhes do que o senhor admitiu. Os lábios do Dr. Bly tremeram. Eu não posso, repetiu Poirot em voz baixa. Ou não me atrevo. O olhar de Bly de repente se fixou em alguém atrás de Poirot, um olhar penetrante, aterrorizado e inconfundivelmente suplicante. Poirot não se virou. Ele já sabia para quem o médico havia olhado. Vira o brilho no canto do olho. Ouvira a leve inspiração. Em vez disso, ele cruzou as mãos atrás das costas e disse baixinho: quando um homem teme pronunciar um nome, é sempre porque esse nome exerce poder sobre ele. Graves deu um passo à frente, irritado. Desembucha, Bly. Quem você está encarando? Quem te ameaçou? O rosto de Bly se contorceu como papel molhado. Não foi uma ameaça, sussurrou ele. Não exatamente. Foi pressão, influência, uma promessa de que tudo, absolutamente tudo, seria enterrado para sempre se eu permanecesse em silêncio. Poirot inclinou a cabeça. Ah, a moeda corrente do medo, a voz da cinta. Vale tornou-se um sussurro trêmulo. Quem, doutor? Quem te assustou? Mas Bly balançou a cabeça desesperadamente, lágrimas escorrendo pelas têmporas.
Se eu disser o nome, não sairei vivo desta casa. Poirot tocou levemente em seu braço. Você vai. Eu lhe dou minha palavra. Era simples assim, suave assim, certo assim. Enquanto outros davam ordens aos berros ou exigiam a verdade, Poirot oferecia segurança, algo que Bly jamais recebera daquele que o controlava. Lentamente, com dificuldade, Bly assentiu com a cabeça. Poirot recuou. Vamos dar-lhe coragem. Inspetor Graves, fique ao lado dele. Capitão Harrow, mova-se para cá, junto à escada. Sim. E senhorita Vale, Lady Ashcombe, Lord Ashcombe, Senhora Whitcombe, permaneçam onde estão. Ninguém se mexa. Os convidados se remexeram desconfortavelmente. O posicionamento de Poirot não era acidental. Ele estava criando um triângulo de contenção. O assassino não teria nenhuma saída desprotegida. Ele esperou. A casa ficou em silêncio. Até o vento lá fora pareceu parar, como que a escutar. Então, o Dr. Bly levantou um dedo trêmulo e apontou para a pessoa cujo nome ele tinha pavor de revelar. Lord Adrian Ashcombe. A reação foi imediata. A senhorita Vale deu um suspiro de espanto. Lady Ashcombe cambaleou contra a parede. O capitão Harrow praguejou baixinho. A senhora Whitcombe apertou com força suas pérolas. E Adrian Lord? Adrian não se mexeu nem um pouco. Ele simplesmente encarou o médico trêmulo com uma expressão tão fria, tão serena, que esfriou o ambiente mais do que qualquer explosão de raiva poderia ter feito. Graves deu um passo à frente imediatamente. Então é isso, Ashcombe. Você... Não, disse Adrian calmamente. Isso é um absurdo. Eu não tinha motivo nenhum. Sem motivo? Bly exclamou, com a voz embargada. Sem motivo? Foi você quem lucrou com o silêncio de Benedict. Você usou a culpa dele para controlá-lo, para forçá-lo a administrar a herança do seu falecido pai da maneira que você exigisse. Você o ameaçou de expor tudo se ele se recusasse a obedecer. Lady Ashcombe engasgou. Adrian, diga-me que isso não é verdade. A mandíbula de Adrian se contraiu. Mãe, ele está mentindo. Mas ele não está mentindo, interrompeu Poirot suavemente. E todos nós sabemos disso. Todos os olhares se voltaram para ele. Poirot aproximou-se de Adrian com calma e deliberação. Seu pai não era o homem que a sociedade acreditava que ele fosse. Seus investimentos eram questionáveis, seus negócios discretos. Quando ele morreu repentinamente, você ficou com dívidas enormes, que só a manipulação da herança por Sir Benedict conseguiu ocultar. As narinas de Adrian dilataram. Isso é um absurdo. É mesmo? Perguntou Poirot em voz baixa. Sir Benedict queria acertar as coisas esta noite e expor tudo, incluindo as más ações de seu pai e a sua coerção sobre ele. A voz de Harrow estava rouca, com a compreensão começando a surgir. É por isso que ele precisava falar com você, Ashcombe. Você mesmo disse ele queria confessar algo. A expressão de Adrian se desfez, ainda que levemente. Ele queria me culpar, me arruinar. A voz de Poirot suavizou. Não. Ele queria se libertar, mas a verdade é perigosa para aqueles que dependem de mentiras. Os olhos de Adrian brilharam com uma intensidade repentina e furiosa. Eu não o matei. Poirot aproximou-se. Então por que você estava na estufa com ele? Adrian ficou paralisado. Poirot prosseguiu, com a suavidade de um bisturi. A Cirta, Vale viu você hesitar do lado de fora das portas. O capitão Harrow vislumbrou uma figura entrando sorrateiramente. Lady Ashcombe viu duas sombras, e você admite que seguiu Benedict. Adrian não conseguiu mais se esconder atrás da calma. Sua máscara se desfez. Ele estava desesperado. Adrian disparou. Ele disse que ia contar para todo mundo para me expor, para desonrar meu pai, para restaurar a verdade, concluiu Poirot em voz baixa. A respiração de Adrian vinha em rajadas rápidas e ásperas. Ele agarrou meu braço. Ele me empurrou. Disse que não se importava com o que acontecesse com a minha família. Ele estava tremendo. Fora de si, não queria ouvir nada. Poirot inclinou-se para a frente. E então você apertou o cachecol em volta do pescoço dele.
A voz de Adrian falhou. Eu só queria que ele parasse. Senhorita Vale soltou um grito baixo. Lady Ashcombe levou a mão à boca em horror. O rosto de Harrow endureceu com uma fúria fria. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. Ninguém pretende matar num momento de pânico, mas acabou por matar. E depois, você percebeu o que tinha feito. Voltou à estufa mais tarde para recuperar algo que temia ter caído. O caco de vidro é a prova. Os joelhos de Adrian fraquejaram a verdade. O derrubou mais completamente do que qualquer acusação. Não, ele sussurrou. Não, eu nunca quis dizer. Poirot falou com uma tristeza silenciosa. A intenção pouco importa agora. Benedict Hale está morto, e você o matou. O silêncio tomou conta da sala. Graves deu um passo à frente, com as algemas na mão. Mas antes que ele pudesse alcançar Adrian, Lady Ashcombe deu um único passo trêmulo em direção ao filho. Adrian, por quê? Sua voz embargou ao pronunciar essa palavra. Adrian olhou para ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A fachada completamente destruída. Porque eu estava desesperado. Porque ele tinha tudo sob seu controle. Porque eu não via saída. Lady Ashcombe desabou nos braços de Harrow, soluçando. Graves segurou os pulsos de Adrian e leu-lhe seus direitos. Poirot permaneceu imóvel, observando não com triunfo, mas com uma compreensão profunda e cansada, pois mesmo agora ele sabia que a história não havia terminado. Só faltava uma última peça, uma última revelação. E quando ergueu os olhos do homem arruinado à sua frente, olhou diretamente para a senhorita Lydia Vale, que ficou muito, muito quieto. A senhorita Lydia Vale permaneceu completamente imóvel, tão parada que parecia esculpida no próprio ar. O caos ao seu redor, os soluços de Lady Ashcombe, Graves recitando a ordem de prisão, Harrow andando de um lado para o outro, como um animal enjaulado parecia não a atingir. Ela não segurava nada agora. Suas mãos estavam vazias, os dedos frouxamente curvados ao lado do corpo, como se os músculos tivessem esquecido sua função. Poirot a observava com a mesma atenção silenciosa que dedicara aos outros, mas havia algo diferente em seu olhar, agora quase uma ternura, quase uma tristeza. Ele hesitou em falar com ela, como se lhe oferecesse uma última chance de se trair com um movimento ou uma respiração. Ela não se mexeu. Por fim, ele disse, tão suavemente que o crepitar da lareira quase abafou as palavras. Mademoiselle, chegou a hora. Seus olhos piscaram apenas isso, mas foi o suficiente. A senhorita Vale respirou fundo. Monsieur Poirot, sussurrou ela. Você já sabe, não é? Poirot inclinou a cabeça. Sim. Mas é importante que todos os outros também entendam. A verdade deve ser completa, mademoiselle, não apenas parcialmente iluminada. O cômodo ficou subitamente em silêncio. Até mesmo Graves hesitou, com as algemas meio fechadas em volta dos pulsos de Adrian. Poirot aproximou-se de Lydia com passos delicados, como um homem que se aproxima de um pássaro adormecido que pode se assustar a qualquer momento. Você foi muito corajosa, disse ele gentilmente. Corajosa, inteligente e muito cuidadosa. O lábio inferior de Lydia tremeu. Eu tentei, murmurou ela. De verdade. Harrow franziu a testa bruscamente. Poirot, ela não está. Certamente ela não está envolvida? Lady Ashcombe ergueu os olhos, confusa e assustada, após um momento de luto. Adrian, derrotado no sofá, levantou a cabeça com uma expressão perplexa e exausta. Poirot ergueu uma das mãos para silenciá-los. Vamos voltar, disse ele suavemente. Antes do baile de gala. Sir Benedict Hale sabia que seu tempo de ocultação estava chegando ao fim. Ele havia decidido confessar. Um homem que prepara uma confissão coloca seus assuntos em ordem. Ele conta para alguém em quem confia. Alguém discreto. Alguém leal. Seus olhos encontraram os de Lydia. Você era essa pessoa, mademoiselle. Seus joelhos fraquejaram e ela afundou na cadeira mais próxima. Sua respiração estava ofegante, mas ela não negou. Poirot prosseguiu. Ele confidenciou a você os erros do passado, a traição, os relatórios secretos, a manipulação da propriedade de Ashcombe.
e contou-lhe da culpa que o consumiu durante anos. Harrow piscou, surpreso. Ele se confidenciou mais com ela do que com qualquer outra pessoa? Poirot assentiu com a cabeça. Sir Benedict carregou sozinho o peso de seus delitos. Até que, por fim, o fardo se tornou pesado demais, e ele o colocou nas mãos da pessoa em quem mais confiava. Poirot fez um gesto suave na direção dela. Mademoiselle Vale. Lídia fechou os olhos. 2 lágrimas escaparam. A voz de Poirot suavizou. Mas você estava preocupada. A confissão a colocou em grande perigo, não é? Porque outra pessoa sabia que ele havia lhe contado, alguém que temia que tudo o que Sir Benedict lhe confessou pudesse também ser escrito, registrado, preservado. Graves murmurou. É por isso que Bly roubou o caderno. Mas não explicava por que isso importava, disse Poirot. O caderno não continha nomes, mas o assassino o temia. Poder. Isso foi o suficiente. Adrian, pálido, trêmulo, amarrado, sussurrou. Eu não sabia que ele tinha contado alguma coisa para ela. Poirot virou-se para ele calmamente. Não, senhor. Você não tinha medo da certa. Vale. Seu motivo foi pânico momentâneo, trágico. Ele se virou novamente para Lídia, mas alguém já temia ser descoberto muito antes desta noite. Uma onda de alarme percorreu os convidados. Poirot cruzou os braços. Mademoiselle, a senhora não esteve envolvida no assassinato, mas testemunhou algo que ninguém mais viu. Lídia estremeceu. Sim, sussurrou ela. Eu fiz. Poirot assentiu com a cabeça, como se confirmasse uma equação delicada. Você viu Sir Benedict se encontrar com outra pessoa antes de entrar na estufa. Não era Harrow, não era Adrian, era outra pessoa. A respiração de Lídia tornou-se superficial. Senhor, eu não falei antes por quê? Porque eu não queria que fosse verdade. Poirot agachou-se diante dela com um olhar terno. Diga-nos, mademoiselle, quem se encontrou com Sir Benedict antes de sua morte? O cômodo ficou tão silencioso que o tic-tac do relógio de lareira soava como um trovão distante. Lídia engoliu em seco. E então ela sussurrou o nome. Lady Ashcombe. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Lady Ashcombe endireitou-se bruscamente, olhos arregalados, mão pressionada contra o peito. Lídia, você deve estar enganada. Eu não estava nem perto do jardim de inverno. Mas Poirot levantou-se lentamente, com o rosto sério. Ah, madame, mas a senhora era. Lady Ashcombe balançou a cabeça violentamente. Não, eu já disse. Eu estava no corredor oeste. Margaret me viu. Poirot levantou a mão. Sim, você. Eram visto no corredor oeste, após o assassinato. Lady Ashcombe ficou paralisada. Poirot aproximou-se, sua voz agora carregando aquele tom inconfundível de aço. Sir Benedict encontrou-se com você primeiro. Vocês discutiram. Ele lhe disse que pretendia revelar tudo, inclusive seu relacionamento com você, inclusive sua intenção de propor um futuro proibido pela sociedade, um futuro que você temia que destruísse sua posição, sua fortuna, a herança de seu filho. Lady Ashcombe olhou para ele como se o mundo tivesse desabado sob seus pés. Poirot baixou a voz. Você o seguiu quando ele saiu. Implorou para que ele não contasse. Ele se recusou. Ele entrou na estufa e você foi atrás dele. Adrian olhou para ela, o horror surgindo lenta e terrivelmente. Mãe? Poirot completou a verdade fatal. E quando ele virou as costas, você apertou o cachecol e pôs fim à sua vida. O rosto de Lady Ashcombe empalideceu. Ela cambaleou, recuperou o fôlego, tentou, às cegas, manter o equilíbrio. Não, eu não. Eu não consegui. Poirot pronunciou o golpe final em voz baixa. Você deixou cair o caco de vidro quando voltou para buscar o que ele havia escondido. E você roubou o caderno mais cedo esta noite, na esperança de que a cinta Vale tivesse anotado as intenções dele. Lady Ashcombe caiu de joelhos. Adrian olhou para ela num grito silencioso de descrença. A sala estava congelada num silêncio terrível e sufocante. Poirot baixou a cabeça. E isso, meus amigos, é toda a verdade. Lady Ashcombe ergueu o rosto abatido, devastado, completamente desfeito. Eu o amava, ela sussurrou.
Eu o amava. Mas não podia deixar que ele nos destruísse. Poirot fechou os olhos. Ah, madame, assassinato cometido por amor ainda é assassinato. O inspetor Graves avançou hesitante, como se prender uma mulher fragilizada exigisse um tipo diferente de força. Poirot desviou o olhar, com uma expressão sombria, o peso da fragilidade humana estampado em suas feições. O labirinto de mentiras havia chegado ao fim, mas não sem um custo final e trágico. A sala de estar nunca parecera tão vazia. Os grandes lustres cintilavam no teto, mas seu brilho não conseguia atenuar a desolação que se abateu sobre Rutherford House. Lady Ashcombe ajoelhou-se no chão polido, sua compostura despedaçada, o peso da confissão esmagando-a como um fardo físico. Adrian permaneceu paralisado, como se a realidade tivesse se transformado em pedra ao seu redor. Os outros permaneceram onde estavam, suspensos entre a compaixão, a descrença e o pavor. O inspetor Graves, geralmente imperturbável, hesitou por um longo momento antes de se aproximar de Lady Ashcombe. Não era o medo do perigo que o detinha, era a consciência do que ela outrora representava. Agora despojado de tudo, Poirot permaneceu imóvel, com as mãos delicadamente cruzadas à sua frente, o suave subir e descer de sua respiração, o único sinal de movimento. Seu olhar era solene, desprovido de triunfo. Não havia vitória no desenrolar da tragédia humana. Por fim, Lady Ashcombe olhou para Poirot com os olhos marejados. Não era para ser assim, sussurrou. Eu queria proteger meu lar, meu filho, minha reputação. Benedict ameaçou tudo isso. Ele ia confessar sobre o passado, seus erros e nossa proximidade. Você não vê? Isso teria destruído tudo. A voz de Poirot, ao responder, era tão suave que quase se perdia nas cortinas de veludo. Madame, o amor pode elevar alguém aos céus, mas quando misturado ao medo, torna-se um veneno perigoso. A senhora desejava preservar o seu mundo, mas, ao fazê-lo, tomou-o de outro por completo. Ela fechou os olhos, a dor se estampando em seu rosto. Ele disse que queria redenção, que queria se libertar contando a verdade. Sim, disse Poirot gentilmente. E você temia que a liberdade dele lhe custasse a sua. Ela baixou a cabeça. Agi, sem pensar. Ele se afastou de mim. Eu o segui. Ele implorou que eu confiasse que tudo ficaria bem depois de sua confissão. Mas eu só vi a ruína de tudo que me era caro. Seus ombros tremiam. Então puxei o cachecol só para impedi-lo de dizer mais alguma coisa. Eu não percebi. Eu não entendia como a vida pode escapar tão depressa. Graves sentou-se ao lado dela, com as algemas frouxamente posicionadas em uma das mãos. Mas Poirot ergueu delicadamente uma mão para impedi-lo. Madame, disse Poirot, antes desta noite, a senhora ostentava a dignidade do seu título com graça. Mas a graça também exige a aceitação da responsabilidade. Se confessar agora com honestidade, a lei poderá mostrar misericórdia. Ela assentiu, derrotada. Eu confessarei, completamente. Adrian olhou para a mãe com uma tristeza que o fez envelhecer anos em segundos. Mãe, por que você não me contou que ele a ameaçou? Ela ergueu o rosto banhado em lágrimas. Porque eu queria te poupar. Você já temia o escândalo envolvendo a herança do seu pai. Eu não suportaria que você carregasse o meu fardo também. O quarto mergulhou num silêncio pesado e melancólico. Finalmente Graves expirou, com a voz mais firme. Lady Ashcombe, a senhora virá comigo. Eu me certificarei de que a senhora seja tratada com dignidade. Ela se levantou lentamente, com Harrow oferecendo-lhe o braço apesar dos conflitos anteriores. Sua gratidão era tênue, mas genuína. Enquanto Graves a acompanhava em direção à porta, ela parou e se virou para Poirot. Monsieur Poirot, disse ela suavemente, o senhor tinha razão. A verdade, uma vez iniciada, não pode ser interrompida. Eu só gostaria de ter escolhido um caminho diferente antes que ele me trouxesse até aqui. Poirot baixou a cabeça. O coração, madame, é um labirinto em si mesmo, mas mesmo em um labirinto, sempre há um momento em que se pode escolher a luz em vez da sombra.
Ela assentiu com a cabeça e deixou-se levar. O eco da porta fechando persistiu muito tempo depois de ela ter desaparecido. Por um longo momento, reinou o silêncio na sala de estar. Então, a senhorita Lydia Vale, pálida, mas agora firme, aproximou-se de Poirot. Senhor, obrigada. O senhor me protegeu. Eu não merecia sua gentileza e estava com muito medo de falar antes. O medo, disse Poirot, é uma fraqueza muito humana. Mas a coragem não se mede pela ausência do medo, mas pela escolha de falar apesar dele. Você fez isso. Tenha orgulho. Ela piscou rapidamente, agradecida. Em seguida veio o Dr. Bly, com os ombros caídos. Eu lhe devo um pedido de desculpas, Monsieur Poirot. Eu fui fraco. Deixei que o medo fosse usado contra mim. Poirot assentiu lentamente. O bom doutor tem muitos inimigos, talvez até um no espelho. Mas agora que a verdade veio à tona, você ainda pode encontrar sua própria redenção. Bly inclinou a cabeça. Obrigado. O capitão Harrow deu um passo à frente em seguida. E Benedict, todos os seus segredos, toda a sua culpa. Ele desviou o olhar, com uma expressão de angústia. Gostaria que tivéssemos podido ter tido aquela última conversa. Poirot colocou delicadamente uma mão em seu braço. Ele desejava se redimir. Meu capitão, que isso lhe sirva de consolo. Harrow assentiu com um aceno pesado de cabeça. Lord Adrian permaneceu sentado, encarando o chão com um olhar vago. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de desespero. Tudo o que eu temia, aconteceu. Não, senhor, disse Poirot suavemente. Nem tudo. O senhor vive. Pode reconstruir. Sua mãe escolheu um caminho terrível, mas o escolheu por amor. Lembre-se disso. Adrian fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem silenciosamente. Por fim, Poirot aproximou-se da lareira, pegando o fragmento de vidro rubi envolto no lenço. Olhou ao redor da sala mais uma vez os convidados desolados, a grandeza que se desvanecia, os ecos de escolhas feitas em desespero. Então ele falou, suavemente, mas claramente. Esta casa era chamada de Labirinto Rubi, e de fato era repleta de caminhos sinuosos, ilusões, câmaras secretas e muros de orgulho. Sir Benedict se perdia nela. Lady Ashcombe tentava proteger seu coração, e todos vocês, à sua maneira, vagavam por seus corredores. Ele depositou o fragmento delicadamente. Mas a verdade, continuou ele, é o fio que nos conduz para fora do labirinto. Esta noite, esse fio foi seguido até o fim. Ele ajeitou as lapelas, recolheu as luvas e inclinou a cabeça. Minha tarefa aqui está cumprida. Agora, as pequenas células cinzentas podem descansar. Enquanto Poirot caminhava em direção à porta, seus passos imaculados ecoavam suavemente firmes, calmos e resolutos. E, um a um, o mundo angustiado da Rutherford House expirou,